esperança ainda. As nuvens vão passando, um novo céu se abrindo, o sol iluminando por onde nós vamos indo. Estão voltando as flores, nessa manhã tão linda. Como é bonita a vida, a esperança ainda, as nuvens vão passando, um novo céu se abrindo, o sol iluminando por onde nós vamos indo, por onde nós vamos indo, por onde nós vamos indo. Gente, mesmo o som, eu queria passar essa música para vocês, para nós começarmos um assunto maravilhoso. O que é Deus? Então vocês viram Deus no sol, viram Deus nas nuvens, viram Deus nas flores, viram Deus nas crianças, viram Deus nos animais, viram Deus na voz. Então, falar de Deus é difícil, porque é uma energia tão maravilhosa, tão cheia de amor, que Ele nos fez. É o nosso Pai eterno, porque Ele fez os nossos espíritos. E esse Deus maravilhoso, desde os tempos primitivos, esse Deus, todo mundo já começava a sentir que existia um ser superior. Então, olhavam o trovão, os animais, depois os homens foram evoluindo, né? E aí Deus passa a ser real. E aí começa a colocar Deus como um ser igual ao ser humano, com raiva, com paixão, né? No Egito, os incas, os astecas, todos eles adoravam Deus através do sol, né? E antigamente, no catolicismo, a gente imaginava Deus um velhinho de barba branca, com um cajado, andando entre meia a gente, né? Mas o que é Deus? O que define Deus? Nós não sabemos. Por quê? Não temos palavras ainda, não temos essa capacidade
de saber o que é Deus. Mas o nosso querido, você pode colocar aí agora, Cristiano, o nosso amigo Kardec perguntou para os espíritos, né? Quem era Deus? Cristiano, você coloca, meu filho? Então, é o Allan Kardec, né? Ele colocou logo no início, no livro dos Espíritos, um capítulo que trata exclusivamente de Deus. Com isto, pretendeu chegar à causa inicial de tudo que existe e perguntou aos espíritos superiores que eles definiram o que era Deus. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, o que é causa primeira? Inteligência suprema. Não existe ninguém igual a ele, não existe ninguém superior a ele, e ele é uma energia que fez tudo, né? Então, essa é como se diz, é o significado que os espíritos deram. Por quê? Porque não existe uma definição de Deus. Pode passar, Cristiano. Infinito. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então, quer dizer que nós não conhecemos, né? E nós não sabemos. Além da nossa terra, temos assim, de acordo com os livros, com os estudos, nós temos uma vaga ideia dos astros que existem na nossa galáxia, estão tentando descobrir outros astros, né? Mas não sabemos o que tem mais além, né? Pode continuar. Deus é o infinito? Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? É uma definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então, quer dizer que não temos no nosso vocabulário uma palavra que possa dizer que Deus é o infinito, né? Porque ele está sempre criando, ele está sempre fazendo mundos, pedindo seus prepostos, igual Jesus, como Jesus veio e fez a nossa terra, né? E então os prepostos, aqueles seres do mais alto grau de elevação, eles então escutam a mensagem deste Pai, né? Que é o nosso Pai Celestial. Pode continuar, Cristiano. Deus. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito em sua abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar a atitude de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está mais do que a primeira. Quer dizer que nós não temos nada para comparar se Deus é infinito. Mas ele é infinito na perfeição, né? Tudo que Deus faz é perfeito. E ele nos fez espíritos eternos, perfeitos, mas simples
ignorantes, para que nós pudéssemos ser hoje quem somos. E outros que estão acima de nós e outros que estão abaixo, né? Pode passar, Cristiano. O universo. Quanto mais consegue o homem, é esse aqui. Quanto mais consegue o homem penetrar, espera aí que eu vou achar aqui, para falar para vocês. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho ou seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Então, quer dizer que quanto mais nós amadurecemos, mais nós vamos conseguir penetrar neste universo. Mas se nós tivermos o orgulho em falar, eu sei, eu sou mais sábio, eu sei de tudo, o outro não sabe de nada, então ele vai juntar sistemas e mais sistemas e não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque o homem, ele, principalmente esses homens mais inteligentes, esses grandes cientistas, o que eles pensam? Apenas de acordo com a matéria. Eles não pensam de acordo também que existe um espírito, né? Então, se o homem começar a estudar a matéria, mas junto com a doutrina ou as manifestações espíritas, dentro da ciência, incluindo o espírito, aí ele vai começar a achar as respostas, né? Então, quais são os elementos gerais do universo? É Deus, o espírito e a matéria, né? Então, agora, pode seguir, Cristiano. O universo. Dentro desse universo, existe o espírito, que é o princípio inteligente do universo. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. O espírito independe da matéria, mas a união de ambos é necessária para dar inteligência à matéria. Então, quem que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Então, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Então, um e outro, a inteligência e o princípio inteligente forma a complementação do espírito. Porém, o espírito, ele independe da matéria. Mas a união de ambos, o espírito com o corpo, é necessária para que o espírito dê a inteligência para a matéria. E como é que essa matéria, como é que esse espírito passa a inteligência dele para a matéria? Aí vem a lei da reencarnação, que nada se perde, tudo se transforma para melhor. Pode continuar, que aí eu vou explicando. A matéria, variação de um elemento chamado fluido universal. A matéria é o agente
é o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Existem diversos estados, inclusive tão etéreo e sutil que escapa inteiramente ao alcance de nossos sentidos, né? Então, a matéria é uma variação do fluido universal. Muito bem. E essa matéria, que é o nosso corpo, vamos falar do corpo, que é mais fácil, porque a gente, então, entende por a gente mesmo, né? Ele é o agente sobre o qual o espírito atua. Ele atua entre os diversos estados. Que estados são esses? O espírito mais elevado, o corpo dele é mais etéreo, mais sutil. Enquanto que o espírito mais atrasado, ele é mais pesado, mais influenciador de humor, de sensações, daquilo que às vezes nós sentimos, né? E esses espíritos mais etéreos e sutis, não é todo mundo que pode ver. Então, vamos supor, o nosso amigo Chico via, né? Via tanto espírito grosseiro quanto espírito sutil. Por quê? Porque ele era um homem que ele não viveu uma encarnação só. Ele vem há quantos milênios aprendendo a ser como ele chegou nessa fase que ele veio aqui para Uberaba, ser essa pessoa maravilhosa que nos ajudou, que nos apresentou essa doutrina, que nos mostrou que nós temos um espírito a zelar, mas nós temos um corpo também que devemos zelar, porque esse corpo que ganhamos dessa vez é um tesouro que o Pai nos concede para podermos nós adiantarmos, darmos saltos para a nossa própria melhora. Pode passar para frente, Cristiano. Matéria e espírito. Há dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal, né? Então, Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo. E não é só na nossa Terra, é em todo o universo. Entendeu, gente? Então, em todo o universo, às vezes as matérias, o tipo de corpo físico dos espíritos de outros planetas não parecem com o nosso, mas são matérias. São matérias, né? E formando essa trindade universal, quer dizer, do universo inteiro, né? Toda a nossa existência indo para mundos maiores, mais celestes, nós vamos ter matéria. Agora, só lá, quando nós chegarmos lá, aí nós não precisaremos mais da matéria, né? Então, vamos continuando, Cristiano. O universo, o fluido universal. O fluido universal, espera aí, meu filho, onde você pôs? O fluido universal, mas o elemento, deixa eu caçar aqui, para poder fazer a leitura. Ah, será que é essa? Gente, eu fiz uma mudança nesse. A hora que eu joguei para a nuvem, cortou a. Deixa eu só interromper um minutinho que eu vou consertar isso aí. Só um minutinho. Tá bom, tá bom. Ah, achei.
Pronto. O fluido universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Pode, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela, embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo com o elemento material. Ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria, o que é colocado entre o espírito e a matéria é fluido. Como a matéria, é suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, o que é o fluido universal? É como se fosse uma energia tão grandiosa que ela circunda todo o universo. E esse fluido universal é que o princípio universal é o que circunda. O fluido universal é o que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, né? Não importa se ela é grosseira ou não. Então, aí, embora certo ponto seja lícito classificá-lo como o fluido universal, uma matéria, mas ele se distingue por aspectos especiais. Existe dentro do fluido universal vários tipos de matéria. Vários tipos de matéria. Então, na próxima semana, nós vamos estudar como é que é feito a aglutinação do princípio universal, o fluido universal, para a formação da matéria, propriamente dita. Entende? Então, o nosso espírito, ainda podemos chamá-lo um pouco de material, mas à medida que nós vamos evoluindo, esta matéria vai se eterizando. E aí, ele pode fazer infinitas variedades. E se não houvesse o corpo humano para ser o intermediário entre o espírito, o que haveria? A gente não enxergaria o espírito. E se o espírito não se aglutinasse ao corpo humano, não teríamos perspectiva. O nosso estado seria a matéria em perpétuo estado de divisão. Então, ela não aglutinaria para formar o corpo. Deu para vocês entender, gente? Se não entendeu, depois a gente volta. Passa para frente. Acabou? Terminou, né? Então, gente,
Vamos continuar. Deus é eterno. Então, Deus não vai desaparecer. Deus vai continuar sendo Deus e à medida da nossa evolução, nós vamos aprendendo a entender Deus. Deus é imutável. Ele não é sujeito a mudanças. A mudança de humor, a mudança de tempo, a mudança de planeta. Ele não muda. Deus é imaterial, é uma energia. Entendeu? Então, Deus não tem esse corpo do velhinho igual a gente pensa. Deus. Muita gente confunde que Jesus é Deus. Não. Jesus é um espírito filho de Deus. Só que é um espírito que evoluiu mais rápido do que outros. Por isso que ele veio à Terra cumprir aquilo que foi designado pelo Pai, né? Depois, Deus é único. Aí o povo pensa assim, nossa, não, mas existe o espírito do mal, que ele manda. Não, gente, o espírito do mal não é o Deus. O espírito do mal somos nós. Somos nós que atingimos, às vezes, um grau de brutalidade, de ódio tão grande que nós prejudicamos milhões de pessoas, né? Então, aí a gente confunde, não, existe aquele, o Satanás, ele brigou, ele é o anjo caído. Não, somos nós, né? Deus é onipotente. Por quê? Se ele não fosse onipotente, outro teria o lugar dele. Aí ele teria que disputar o lugar de poder. E ele é soberanamente justo e bom. Porque ele designou uma lei para a natureza, para o universo. Qual lei foi essa? Lei de causa e efeito. Acabou. Não existe outra. Ah, ele é meio bonzinho. Não existe meio bonzinho. Ah, ele é meio mentiroso. Não existe ninguém meio mentiroso. Ah, é uma mentira branca. Não, é mentira. Entenderam? Então, na lei de Deus, não existe essa questão. O que existe é que nós somos espíritos em evolução, num planeta que está de expiação e prova, querendo entrar para a regeneração, e nós sofremos as intempéries, tanto da natureza, quanto daquilo que fizemos no nosso passado. Então, aí se torna um pouco mais difícil desprendermos daquilo que é mal dentro de nós. Por quê? Vocês podem reparar, as fofocas que saem são só fofocas de mal, para falar mal de pessoas, para fazer zombaria, para isso tudo. Por quê? E é difícil você vencer a você mesmo. Por quê? Porque o mal está enraizado ainda dentro de nós. E se nós lembrarmos que existe um Deus que tudo sabe, que tudo observa, que é um Pai de amor, nós fomos criados pensando, eu vou receber o castigo, eu vou para o inferno. Gente, o inferno somos nós que fazemos. Tudo que você coloca na sua cabeça, que fica martelando, que você fica, eu sou ruim, eu não presto. Você é ruim e não presta. A hora que desencarnar, vai para o lado dos ruins e não presta. Esses dias vi no Zap o Vale dos Arrependidos. Quem são os arrependidos? São aqueles espíritos que falavam, gente, se eu soubesse que beber fazia isso, eu não teria bebido.
O outro, se eu soubesse o quanto eu matei, eu não teria feito isso. Se eu tivesse sido uma boa mãe, eu não teria feito isso. Se eu bajulei, eu fiz do meu filho uma pessoa doente, eu não teria feito isso. Se eu vendesse droga, se eu não vendesse droga, eu também não teria feito isso. Entenderam? Então, quando vamos para a espiritualidade, nós não vamos lá, nós vamos passar, sim, pelos vales. Então, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com aquilo que podemos fazer e melhorar durante a nossa estada, tudo isso vai valer lá na espiritualidade para a gente evoluir. Por isso que Deus é justo e bom. E nós somos criados com Deus mau, que cobra, que você tem que fazer sacrifício, que você precisa ser circunspecto, que você tem que ser sisudo, que Jesus era triste. Nada disto. Nada disto. Deus não quer você infeliz. Ele quer que você compreenda o porquê que você está aqui, qual é o seu papel, e que você o compreenda, e que você procure seguir aquele que ele mandou, que foi Jesus. E em muitas épocas vieram outros, né? Então, na Índia nós tivemos o Buda, Jeová, os judeus acreditavam em Jeová, que ele vinha, era um espírito guerreiro, um Deus guerreiro, porque eles eram o povo eleito para o mundo, né? Os árabes, Alá. Então, cada lugar dá um nome para o seu Deus. Mas se nós formos ver, Deus é um só. Esses são prepostos de Deus, que vieram porque cada país tem a sua tradição, cada lugar tem a sua maneira de ser. Então, nós precisamos aprender a respeitar. Né? Não é sair, vamos supor, chegou aqui na América, vão matar esses índios, que é tudo ignorante, tudo bobo. Não, eles tinham a cultura deles. Né? Não, tem que ser católico, cristão, tem que ser isso, não pode ser ateu, é herege. Então, deturparam aquilo que Jesus pregou em nome de Deus. E usar o nome de Deus para fazer carnificina, para tomar lugares santos em nome de Deus, cobravam para a pessoa o perdão. Quem somos nós para julgar alguém? É aquilo que Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, por isso que Deus é justo e bom. Ele não muda. Já pensou e falar: não, eu vou pegar hoje esse Brasil, eu vou mandar esse Covid para lá, esse Covid vai botar esse povo que só sabe dançar. Não. Ele sabe do sofrimento do povo brasileiro. Ele sabe que não é todo mundo. E tem gente que está ali dançando porque gosta. Então, todos nós estamos sendo observados pela espiritualidade. E nós é que estamos escolhendo aonde nós vamos morar. Que lugar para onde nós vamos. Então, por isso que nós temos que, não podemos esquecer deste Pai, que é só amor. Porque ele, em tudo que ele fez por nós e que faz, ele nos criou nosso espírito imortal. Quer dizer, a gente dá mais valor à matéria
do que o espírito. E a matéria é o instrumento que educa e que faz esse espírito crescer. Certo? Então, essa matéria também é muito importante. Olha como Deus é maravilhoso. Vocês veem, vocês cantaram uma música que fala tudo sobre a criação. Essa pessoa que fez essa música estava no hospital morrendo. E aí, ele pediu que se ele saísse vivo, ele faria uma música para agradecer a Deus. E ele saiu vivo. E ele fez essa beleza para a gente ver. A gente não precisa preocupar, eu preciso ver Deus, te olhar. Não, é olhar nos olhos de uma pessoa, ver o amor. É um abraço, é um animal, é uma planta. Tudo não quer dizer que Deus está partido, igual o panteísmo fala, que nós todos juntos agregamos e somos Deus. Não. Somos partículas de Deus, mas não formamos Deus. Certo? E esse Deus é único, é imutável. Então, vamos começar a pensar mais nesse Pai. Porque nós tudo falamos, não, Deus me castiga, Deus faz isso comigo, eu sou infeliz porque Deus nunca gostou, eu sou infeliz porque eu fiz isso e agora eu estou pagando. Não, Deus não quer que ninguém pague nada. O que é que Deus quer? Que nós sigamos a lei de causa e efeito. E Jesus veio mostrar para nós como viver na matéria e como respeitar o nosso espírito através do amor e da caridade. Que Jesus nos abençoe.